E ontem o Avaí perdeu para a Chapecoense pelo placar de 1-0. O Leão da Ilha chega ao terceiro jogo na temporada sem vitória, são 2 derrotas dentro de casa. E mesmo sendo o segundo jogo do campeonato estadual, a pressão já cresce para cima do técnico Claudinei Oliveira. Vou falar sobre isso e sobre também os outros resultados do campeonato catarinense nesse vídeo aqui no podcast Sul no Jogo. Você já curtiu? Você já ativou as notificações? Já deu joinha? Já está seguindo o nosso canal que ultrapassou aí 5.000 inscrições? Então passe para os amigos aí, compartilhe e participe com a gente. Todo dia tem vídeo sobre os clubes do sul do país. Os clubes do Campeonato Paranaense, que já está correndo, o Campeonato Gaúcho, que começou nesse meio de semana, e o Campeonato Catarinense, que está na sua segunda rodada e vai para a terceira no final de semana. Participe com a gente, ative as notificações e interaja conosco. Bom, ontem pelo Campeonato Catarinense, o Avaí, que já vinha pressionado depois de perder a Recopa Catarinense para o Figueirense, dentro de casa por 3-1, e o empate bem sem sal com o Marcílio Dias em 0-0, perdeu para o jovem time da Chapecoense ontem. 1-0 gol do Perotti, o jovem Perotti, que foi o artilheiro do time da Chape no último campeonato estadual. Muitas reclamações para cima do técnico Claudinei Oliveira. Mas tem uma situação aqui que tem que ser dita. O Claudinei é alvo de críticas desde a Série B do ano passado, onde mesmo com o Avaí rondando o G4, depois entrando no G4, tanto é que conseguiu o acesso, muita gente queria a cabeça do técnico. E mesmo agora, na segunda rodada do estadual, terceiro jogo da temporada, já que teve o jogo da Recopa na semana passada, já tem gente querendo a cabeça do Claudinei. Eu não estou aqui para atuar como advogado do técnico, mas é bom lembrar que o time começou a treinar no dia 3 de janeiro, ou seja, está chegando, aí está na sua terceira semana de trabalho, com jogadores por chegar e ainda mostrando uma falta grande de ritmo. Especificamente no jogo contra a Chapecoense, eu vi um time com um buraco enorme no meio-campo. O Bruno Silva, que foi um dos principais jogadores na temporada de 2021, bastante fora de ritmo ainda, e aí uma opção que eu acho que foi errada do Claudinei, e ter colocado o Copete, que na Série B foi um atacante muito forte pela beirada, como centroavante. A equipe da Chapecoense também tem os seus méritos, foi um time muito bem organizado. É bom dizer que é o seguinte, a Chape, com um time muito jovem, com uma folha de pagamento que passa mais ou menos dos R$400 mil, que é uma folha de pagamento muito baixa em comparação ao ano passado, quando disputou a Série A Chape joga o Campeonato Catarinense sem o peso da responsabilidade. Como eu falei, um time muito jovem. São poucos jogadores que ficaram do elenco do ano passado. Os que ficaram são os mais jovens. Caso de Busanello e caso do atacante Perotti. Perotti teve poucas chances, inclusive, na Série A, mas está lá no elenco. E o Foguinho, que disputou a Série B pelo Brusque, não foi aproveitado. Então, é um time que não tem o peso da responsabilidade. Então, foi organizado, fechadinho, amorcegou o jogo, inclusive dando um pouco de impaciência com atendimentos, mas, enfim, fez o seu jogo e conseguiu 1-0 com o gol do Perotti. O Avaí não teve poder de reação para conseguir aí virar a partida e já entra no momento de pressão. Tá certo, ainda faltam 9 rodadas para o final da primeira fase do Campeonato Catarinense. Tem o jogo da Copa do Brasil contra a URT, que ontem tomou de 3-0 no Cruzeiro. Tem um longo caminho, mas o Claudinei já sente aí a pressão. O time tem contratações, trouxe Muriqui, trouxe o zagueiro Ranielli, trouxe o jovem atacante Paulo Baia, não confundir com Baia, Paulo Baia, ex-Cascavel, para tentar dar um pouco mais de força para esse time, mas o time não embala. Aliás, ninguém, talvez o Hercílio Luz, mas o campeonato até agora não empolga tecnicamente. O Hercílio Luz foi um time que venceu as 2 partidas, mas ainda não enfrentou nenhum grande. Venceu o Juventus dentro de casa e nesta quarta-feira venceu o Próspera. Acho que de repente, quando enfrentar um time de um nível maior, a gente vai ter uma base de comparação desse time do Hercílio, que no domingo enfrenta o Brusque jogando dentro de casa. Ninguém empolga. O próprio Figueirense também fez um jogo muito fraco contra o Barra. Teve um pênalti ao seu favor que foi desperdiçado pelo Muriel, defendido pelo goleiro Bruno Grassi. E aí a gente também pode falar do próprio Joinville, que é a grande decepção do campeonato, que ontem tomou 3-1 do Concórdia dentro de casa
e começa a trazer muita desconfiança para o seu torcedor. Catarinense continua nesta quinta-feira com 2 jogos. O Marcílio Dias, que empatou com o Avaí na estreia, enfrenta o Juventus em Jaraguá do Sul. Juventus que perdeu na estreia para o Hercílio Luz, enquanto que o Brusque, que arrancou um empate do Concórdia fora de casa, enfrenta a equipe do Camboriú, que venceu o Próspera jogando em Brusque no último final de semana. Mas o torcedor havaiano hoje está bastante desconfiado. O Avaí que no sábado à noite enfrenta esse time interessante do Barra. O jogo será no estádio da Ressacada. Esse é o Podcast Sul. Acompanhe aqui a nossa programação, nossos vídeos, tudo que a gente está fazendo para repercutir os campeonatos estaduais, o vai e vem do mercado, curiosidades e muita coisa. Curta nosso canal, ative as notificações, dê um joinha e a gente volta a qualquer momento para falar mais sobre o futebol do sul do país.